eu queria perguntar para você aqui, eu queria que você fosse bem sincero com você mesmo, que quem aqui, né, foi, porque a maioria das crianças desceram, né? Mas quem aqui foi uma criança arteira? Levanta a mão. Você aprontou muito quando você era criança? Se apanhava, ficava de castigo, né? Eu apanhava de rei e de cavalo. Só todo dia, Vlad? Só todo dia, né? A minha mãe tinha um reinho de cavalo, era pequenininho assim, que ela pendurava assim na porta, para quando a gente bagunçava. Mas eu não era tão bagunceiro assim, eu acho, né? Mas a gente por ser criança, adolescente, a gente acaba desobedecendo os nossos pais, não é verdade? Às vezes os nossos pais, eles nos dão uma orientação, eles nos dão uma palavra, e a gente por ser teimoso e acha que é dono do conhecimento, a gente acaba desobedecendo. Eu estou com os meus filhos numa idade, né? Mas o Pedro, que já está para os 6, para 7 anos, a gente vai vendo que o ser humaninho, ele tende a desafiar o conhecimento do pai e da mãe. Ele acha que ele sabe, que ele entende das coisas e ele quer questionar, ele quer argumentar contra aquilo que muitas vezes a gente fala. E a probabilidade, quando ele desobedece, é que alguma coisa vai dar muito errado ou que ele vai se machucar. Outro dia ele estava aqui na cadeira, o Emanuel, e eu falei, desce da cadeira, ele sobe, eu, às vezes não vejo, tô, né, no culto e tal. E aí eu falei, desce que você vai se machucar, você vai cair. O que aconteceu? Ele caiu, né, bateu no chão e tal. E aí eu fiz o que todo pai, né, bom faz. Levei ele para fora e ainda ele tomou uma bronca. Porque eu não sei se era assim com você, né? Quando o seu pai falava, além de você desobedecer, às vezes o pai ainda dava ainda mais uma represália para aprender a não desobedecer. Porque a consequência do ato ali foi a desobediência. Então a gente vai entendendo que muitas vezes a gente acaba sofrendo essas situações simplesmente pelo orgulho, pela soberba e pela desobediência que é natural desde criança. Isso é da natureza do ser humano. Nós nascemos desobedientes, nós vamos confrontar, a gente vai ter problema com estruturas de liderança, a gente vai ter problema em obedecer os nossos pais e de muitas vezes ter o nosso orgulho e a gente querer fazer do nosso jeito e a gente tentar fazer da nossa forma. E diante disso, a gente vai lembrar que também quando nós obedecemos, nós temos benefícios, nós somos abençoados. Né? Se nossa mãe fala, olha, leva o casaco, né? E a gente fala, não vou levar. Mas se a gente obedece, às vezes a gente vai ser beneficiado, porque às vezes o tempo vira e a gente tá quentinho, tá agasalhado. Mas se a gente desobedece, a gente vai sofrer. Mas e Deus? Deus, ele é o nosso Pai. A palavra de Deus vai apresentar, e Jesus vai deixar isso muito claro, que Deus é o nosso Pai. E da mesma forma, Deus, ele coloca para nós, ele vai nos mostrar através da sua palavra, de Gênesis, Apocalipse, faça a tua leitura ali, cronológica, que você vai ver essa história muito bem demonstrada, que ele vai colocar para nós situações no qual nós devemos obedecer. Ele vai falar com o seu povo, ele vai falar comigo e com você através da sua palavra, ele vai falar conosco e ele vai nos encorajar e ele vai esperar que a gente obedeça aquilo que ele está colocando para nós. É claro que dentro da nossa estrutura caída, a gente também vai se rebelar contra Deus e a gente vai querer desobedecer e a gente vai querer fazer do nosso jeito e a gente vai querer fazer da nossa forma, porque a gente entende como é que é a vida, a gente sabe como viver, como tocar a nossa história e a probabilidade de eu e você, a gente se destruir, a gente entrar em problemas porque a gente fez do nosso jeito e desobedeceu a Deus, é grande, é muito grande. E diante disso, Deus tem falado comigo a respeito exatamente dessa forma como Deus fala. Deus fala. E Deus, ele fala conosco através da sua palavra, Deus fala através da pregação. Eu preguei semana passada por trocar as vestes. É interessante que a gente prega, e aí durante o trânsito essa semana eu lembrei. Falei, não, estava repreendido em nome de Jesus, velho homem, no trânsito, Estava lá lembrando, aí eu lembrei, eu preguei lá que eu tenho que mudar minhas vestes no trânsito, Tive que lembrar. Então a gente prega e a gente ouve uma pregação, então Deus está falando com a gente. Mas você já imaginou Deus Todo-Poderoso, o nosso Pai, o Criador dos céus e da terra, ele fala conosco, ele nos dá ordenanças, ele nos dá diretrizes para a nossa vida acerca de como nós devemos proceder, e da mesma forma a gente fecha o nosso coração, a gente fecha muitas vezes o nosso entendimento e a gente desobedece. A gente é tinhoso, ser humaninho que tende a confrontar e achar que nós conseguimos viver. E Deus fala e a gente
desobedece. E eu queria pensar a respeito disso, exatamente. O tema da mensagem dessa noite é: a obediência gera bênção. Né? A obediência, eu ia falar, a obediência gera bênção. Mas aí eu falei, não, vamos colocar o português certo, né, que é bênção, né? Mas justamente pensando a respeito dessa obediência que a palavra vai nos convidar em toda a sua leitura, em toda a sua palavra. Eu queria ler a história de um homem que a gente vai aprender que desobedeceu o Senhor. Vamos lá, abra sua Bíblia no livro de Jonas. Agora, se você está com a Bíblia de papel, eu quero ver, porque Jonas é um livro um pouco curto, então é um pouco mais difícil, mas lá no teu aplicativo é só você colocar no JN, tá? Que é Jonas, por favor, e aí você vai achar aí. O livro de Jonas, a gente vai ler o capítulo 1, mas eu quero pensar acerca dessa história, do que a palavra de Deus nos ensina a respeito de obediência. Tirar algumas lições. Então, abra a tua palavra aí, a tua Bíblia, no livro de Jonas, capítulo 1, e a gente vai ler a palavra de Deus que diz o seguinte: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um vento forte sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiravam cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como é que você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos quem é o responsável por esta calamidade. Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? O que povo você pertence? E ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já havia lhes dito, visto que o mar estava cada vez mais agitado, e eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: pegue-me e joguem no mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizestes o que desejavas. Em seguida pegaram Jonas e o lançaram ao mar, enfurecido, e este se aquietou. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram sacrifícios e se comprometeram por meio de votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Amém? Pai amado, querido Deus, nós estamos aqui nessa noite e pedimos: Espírito Santo de Deus, fala ao nosso coração. Deus, nós estamos te adorando, Pai, nós oramos, nós ofertamos, nós, Deus, olhamos uns para os outros e nos comunicamos, tivemos alguns momentos de comunhão, mas nesse momento da palavra, Pai, é um momento na qual a gente também, Deus, quer ser ministrado por ela. Queremos ser, Deus, edificados, queremos nos alimentar. Então, o Espírito Santo faz isso nesse momento, falando ao coração de cada um aqui, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, essa história retratada em desenhos, pinturas e contos é a história talvez que a gente mais conhece. Eu fiz um teste com o Pedro e falei: por que Jonas foi parar dentro da barriga do peixe? E o Pedro falou: porque ele desobedeceu, né, pai? Então essa história é uma história que está muito clara na nossa cabeça, no nosso entendimento bíblico, porque nós contamos, nós gostamos de contar, ela é bem lúdica para as crianças, né? E a gente conta essa história, a gente ensina sobre obedecer a Deus. Mas diante desse relato, dessa história desse homem, eu queria tirar algumas lições a respeito do que a palavra de Deus tem para nos ensinar. Do que a palavra de Deus tem a respeito, a nos ensinar sobre a obediência, aquilo que traz sobre a nossa vida, o que também a desobediência pode acarretar sobre nós. E a primeira lição que eu aprendo com esse texto, com a história de Jonas, é que desobedecer custa caro. Desobedecer a Deus custa caro. Desobedecer a Deus custa muito caro. Custa muito.
Talvez Jonas não soubesse que o custo que ele teria seria muito mais do que aquela passagem que ele tinha comprado para Tarsis. Talvez ele não imaginava o que estava para vir quando ele fugiu diante de uma ordem do Senhor. O Senhor chegou para Jonas e ele falou com Jonas. Jonas ouviu o Senhor e falou: olha, levante-se, vá depressa para Nínive e pregue para aquela cidade. Eles precisam se converter. E ele dá uma ordem para Jonas. E Jonas pega, se levanta e ele vai para o caminho contrário. Ele fala: o quê? Eu vou para Nínive? Eu vou nada, eu vou fugir dessa enrascada. Tá doido, o Senhor quer que eu vou para aquela cidade caída de más pessoas? E é capaz, a gente vai ver no relato bíblico, que Jonas sabia que Deus era misericordioso e poderia salvar aquele povo. Então ele não quer fazer. Literalmente, Jonas não quer obedecer aquilo que Deus tem para ele, a mensagem que Deus colocou para ele. Então ele desobedece. Ele vai parar num navio, e aí no navio eu acredito que ele está tudo tranquilo, ele está de boa, ele deita, vai lá no subsolo do navio e ele vai dormir. E ele está lá tirando um cochilo quando ele é acordado no meio de uma tempestade, estão quase indo a pique, né, naufragando. E lá então eles falam: olha, quem é você? E aí então ele confessa. E eles falam: mas o que a gente faz? Ele fala: você tem que jogar eu no mar. E ele é jogado naquele mar revolto, as ondas grandes. E a palavra de Deus vai dizer que é um grande peixe. Nós não sabemos se é uma baleia, a palavra de Deus fala um grande peixe. E esse grande peixe vem e engole Jonas. E Jonas vai passar 3 dias e 3 noites na barriga de um peixe. Muitos acham que essa história é um conto, muitos acham que pode ser uma alusão e tudo mais, outros que ela é real, que ela é literal. Eu gosto de partir da ideia de que essa história realmente aconteceu, que a Bíblia não está contando aqui uma parábola, mas que a Bíblia está contando o que aconteceu com o homem, porque dá muitas informações muito específicas do que estava acontecendo aqui. E esse homem, ele vai parar dentro de um peixe. Você já imaginou? O peixe engole ele. E aí eu não sei, você já sentiu o cheiro de peixe? Já passou numa peixaria? Eu, Jesus Cristo. Eu, como um grande pescador, os lambarizinhos que eu pego, aquilo ali nem fede, tão pequeno que é. Mas aí, quando você pega um peixe lá, vai limpar, gente, mas não dá 5 minutos, está cheio de mosca. É um fedor que só ele. Além disso, aquele grande peixe engole Jonas. E dentro da barriga daquele peixe estava escuro, mas dentro daquela barriga eu comecei a imaginar o cheiro que estava lá dentro. O cheiro de carne sendo decomposta. Mas a gente não sabe o que aquele peixe comia. Né? Nessa ele comeu o Jonas, devia comer mais outras coisas. Mas o cheiro devia ser algo terrível. Cheiro azedo. Cheiro de, literalmente, coisa estragada. E a palavra de Deus vai dizer que ele fica 3 dias ali, no mais profundo abismo, dentro desse peixe, porque ele desobedeceu a Deus. É interessante pensar que na sua grande sabedoria e na sua grande onipresença de Deus, Deus manda uma tempestade, faz soprar um vento. Deus faz aquele momento ali, cai a sorte sobre Jonas. Jonas é lançado no mar e Deus manda o peixe engolir Jonas. Deus está o tempo todo tratando o coração desse homem que não queria obedecer a palavra que Deus tinha dado. E Deus, então, faz com que ele passe por uma grande tempestade e vá para o mais profundo abismo durante 3 dias, porque Deus estava ensinando Jonas que ele é soberano e a vontade dele deveria ser cumprida e queria usar a vida de Jonas, mesmo contra a sua vontade. Mas diante disso, Deus está trabalhando e ensinando. Mas Jonas vai aprender que desobedecer a Deus custa caro. Sabe, queridos, eu vou aprender na palavra de Deus, quando a gente vai ler a Bíblia, que desobedecer a Deus tem um preço. Desobedecer a Deus, nós já somos desobedientes por natureza. Nós cometemos os nossos pecados, nós cometemos os nossos delitos, isso nos afasta de Deus. Quando nós aceitamos Jesus, Deus começa a trabalhar o nosso coração. E a gente tem falado ao longo dessas semanas, né, sobre oração, avivamento, sobre trocar as vestes, que essa atitude, então, vai nos levar à santidade, que é obedecer a sua palavra. Então, o coração transformado é aquele coração que vai buscando obedecer aquilo que Deus vai nos ensinando. Mas a gente vai ver ao longo dos relatos bíblicos que desobedecer a Deus tem um custo. Quando nós sabemos o que Deus espera, quando Deus fala ao nosso coração, como foi falado na oração, como foi falado na hora dos dízimos, como é falado nas canções, nós pegamos esse conhecimento e nós fechamos o nosso coração, nós damos as costas para Deus e continuamos a nossa vida, nós estamos desobedecendo. Isso vai chegar a conta uma hora. Deus, uma hora, vai
nos ensinar como um bom pai que disciplina o seu filho, assim como eu tenho que educar os meus filhos para a obediência. Deus quer que a gente aprenda, porque desobedecer custa caro. Moisés era um grande líder. Moisés era a voz de Deus para o povo de Israel. Moisés era um homem que estendia o seu cajado, o mar abria. Mas um dia ele recebeu uma ordem de Deus. E ele recebeu o seguinte: olha, Moisés, você vai pegar e você vai falar com a rocha. Vai sair água. Moisés está um pouco bravo, essa é a cena que a gente tem, que o povo não parava de falar no ouvido dele. Ele pega o seu cajado e ele bate na rocha. Talvez Moisés não sabia que desobedecer a Deus lhe custaria caro. E Moisés, ele não vai entrar na terra prometida, porque ele desobedeceu a Deus. Deus deu uma ordem, falou, olha, fala, e ele foi lá e bateu. A água saiu. Mas custou caro para Moisés. Ele só viu de longe. Ele não entrou. Saul era um grande rei de Israel. Primeiro rei de Israel. Ele foi ungido pelo Senhor. O Senhor escolheu. Samuel ungiu o rei. E ele pega, então, um dia, Samuel dá uma ordem através de Deus, falando da parte de Deus, fala, olha, vocês vão atacar os amalequitas. E Deus está mandando, você precisa destruir tudo. Você não vai pegar nada para você, você vai destruir tudo, você vai matar todo mundo, vai ser uma carnificina, é literalmente isso é o Antigo Testamento. Você vai matar todo mundo e vai destruir tudo, não vai pegar nada dos espólios. E aí, Samuel vai. Saul vai, só que Saul pega e fala o seguinte, os homens de Saul falam, olha, mas tem muito ouro aqui, e a gente não vai levar nada. Saul, então, coloca o seu reinado em risco, fala, eu vou perder a aprovação do povo. E ele obedece o povo e desobedece a Deus. E ele guarda o melhor do rebanho, o melhor dos bens, o melhor, e ele poupa a vida do rei amalequita. Samuel chega e fala, o que você fez? Ele falou, eu obedeci, eu fiz o que o Senhor mandou. Mas e o que é esses mugidos que eu estou ouvindo? O que é esses bois? Ah, não, isso aqui é para sacrifício para o Senhor, isso aqui eu vou usar para o bem. Ele falou, você desobedeceu. E olha só o que diz a palavra em 1 Samuel 15, 22. Samuel, porém, respondeu, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifícios, quanto em quem obedece a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele rejeitou como rei. Queridos, o que Deus espera de mim e de você, em 2022, no resto da nossa vida, é obediência. É isso que Deus quer do nosso coração, é que Ele fale conosco, a gente pegue aquilo como um bom filho e a gente obedeça o que o nosso Pai está chamando a gente. Que a gente coloque em prática aquilo que Ele está nos ensinando, aquilo que Ele está nos direcionando, porque o nosso coração vai ter a tendência à desobediência, a não fazer o que ele fala, a não cumprir ou não buscar fazer o que a palavra, a pregação, a música, os momentos vão nos ensinar. A gente vai correr para o lado contrário, como Jonas fez. Mas a gente vai ver que Deus, Ele quer obediência mais do que sacrifício. Sabe o que Deus espera? Deus espera que a gente obedeça aquilo que Ele nos fala. Amém. Tá vendo? Deus quer que a gente obedeça. Parou de sair som aí? Estão escutando? Tudo bem? Beleza, valeu. Deus quer que a gente obedeça a Ele. Sabe, queridos, muitos homens e mulheres têm perdido o seu reino, têm perdido o seu relacionamento com Deus, têm entrado nas mais profundas tempestades e abismos, porque eles têm desobedecido aquilo que Deus tem falado. Porque Deus tem dado a eles uma orientação, uma palavra, tem falado ao nosso coração, e a gente tende ao lado contrário, e a gente perde as coisas. Nós acabamos sofrendo porque Deus quer nos ensinar com isso. E a pergunta que fica é, nós temos obedecido o que Deus tem falado ao nosso coração? Nós temos obedecido aquilo que a palavra de Deus nos convida, as suas revelações, as suas diretrizes, aquilo que é para mim e para você, para a nossa vida, ou nós temos ido para longe? Nós temos tido medo porque, o que as pessoas vão pensar de mim? O que as pessoas vão imaginar? Não, mas isso aqui é muito difícil. Não, mas o povo queria os bois. Deixa o povo fazer churrasco, Samuel. Era isso que Saul estava falando. Deixa o povo, é para Deus também. Mas havia uma ordem.
E sabe, às vezes a gente está caminhando nisso e a gente está achando que os sacrifícios e a nossa vida está agradando a Deus, mas a gente está vivendo em desobediência e tem muito crente desobediente. Tem muito filho desobediente dentro da igreja. Tem muita gente que está ouvindo a palavra de Deus, está lendo a palavra de Deus, mas está pegando os navios errados, para os lugares errados. E aí a tempestade vem, chacoalha a nossa vida. Às vezes o peixe nos engole, leva para o mais profundo abismo com um cheiro de carne podre. Porque Deus está nos ensinando que o que Ele quer é obediência do nosso coração. Ele quer que a gente faça desobediência custa caro. Vira para a pessoa que está do teu lado e fala assim para ela, desobedecer a Deus custa caro. Desobedecer custa caro. Sabe, queridos, eu vou aprender uma segunda lição. Que desobedecer custa caro, certo? E obedecer custa caro também. Essa é a matemática. Obedecer também custa caro. Né? A gente vai ver que Jonas, ele na verdade queria fazer a vontade dele. Ele queria viver a vontade dele. Ele queria ir para o lugar onde ele queria estar. Saul queria fazer aquilo que agradava o povo, a vontade dele. Ele não deu ouvido para Samuel nem para o Senhor. E a gente vai ver então que a obediência, obedecer a Deus vai custar caro, porque nós vamos então abrir mão da nossa vontade, do nosso querer, do nosso orgulho para poder obedecer a Deus. Custa o nosso eu, o morrer para nós mesmos, para aquilo que nós achamos, para fazer aquilo que Deus convida a gente a fazer. É por isso que a obediência, ela também custa, porque nós estamos sacrificando o nosso eu para viver a vontade de Deus. E a maior referência que a gente tem disso é o próprio Cristo. Jesus é o grande obediente, o grande filho obediente. É aquele que veio e ele foi obediente até a morte e morte de cruz. O filho que fazia a vontade do Pai. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai, é obedecer ao meu Pai, é fazer aquilo que Ele me manda fazer. Em determinado momento ele chega para Jesus, para Deus e fala, Senhor, se possível afasta, mas eu vou obedecer. Seja feita a tua vontade. Na oração do Pai Nosso seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Então a obediência sempre é a vontade de Deus, e Jesus foi o grande obediente, foi aquele que foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus obedeceu até o final, e ele obedeceu para que eu e você, os desobedientes, pudéssemos aprender, e pudéssemos aprender com o nosso irmão Jesus, né? Com o nosso Pai, a obedecer, a buscar a vontade de Deus, assim como Ele nos ensina a buscar a obediência. Sabe, nessa prática de ensinar os meus filhos, é melhor eu falar dos meus filhos do que falar quando eu era criança, né? Tá mais fresco. Mas essa prática de ensinar os filhos, o grande desafio é que eles obedeçam. É eles obedecerem. Porque a gente fala e eles tendem a não fazer o que a gente pediu. É natural. Mas quando eu dou uma ordem para eles, eu convido eles, né? Eu falo para eles, olha, arruma o seu quarto. Eu não estou esperando que eu chegue lá e o quarto esteja encerado, perfumado, né? Que eles tinham esticado o lençol, né? Com régua, dobrado de forma magnífica. Eu espero que do jeitinho deles eles tenham obedecido. O que eu espero não é a perfeição, eu espero que eles tenham obedecido ao comando que foi dado. Quando a gente fala, olha, varre a casa para o pai e para a mãe. Eles têm 6 anos, eles não sabem mal varrer. A vassoura é maior que eles. Mas a ideia não é o quão bom eles vão varrer, é se eles vão varrer, é se eles vão obedecer. Empresta o teu brinquedo pro teu irmão, não, mas é meu e eu ganhei e tal. Não é se é dele, é que ele obedeça e empreste pro irmão. Então sempre é buscando talvez o melhor. Eu não espero que ele dê o melhor discurso teológico sobre obediência, sobre o que deve ser feito ou não deve ser feito. Eu espero que dentro da capacidade dele, ele obedeça o que o pai pediu. Simplesmente isso. E se ele faz, aquilo traz para a gente uma alegria, um sentimento de conquista. A criança está obedecendo, mesmo diante das limitações, dos acertos e dos erros deles. Mas eles obedeceram. Agora, você quer ver uma coisa que entristece demais? É quando a gente está lá no parquinho, né, a gente mora junto, eu e o Rafa, tem as crianças todas lá, fica um monte de criança. Bastante, né? Só nós dois, né, Rafa?
Só nós dois já é um parquinho, né? Mas a gente tem lá e tem mais outras crianças. Mas às vezes a gente dá um comando para eles e aí tá todos os pais, tá todas as crianças. E aí eles desobedecem na frente de todo mundo. E dá vontade, eu não sei se é, dá vontade de voadora numa criança. Dá vontade de você pegar ele assim. Tá rindo lá, né? Com amor, tá, gente? Eu tô falando isso que dá vontade. Não tô falando que eu faço isso, por favor. Né? Tem câmeras lá, você pode puxar. Mas dá vontade por quê? Porque você se sente desonrado. Você se sente humilhado. Você se sente que houve uma desonra para com a sua autoridade. Ele não obedeceu a um comando da sua autoridade, do seu pai. Ele virou as costas, ele foi fazer. Você quer repreender e ensiná-lo. Porque é uma desonra. Ao mesmo tempo, quando você dá um comando e ele vai lá e age com amor e obedece, aquilo parece que você se sente o super pai. Aquilo te traz honra diante da comunidade. Você fala, meu filho, hoje você vai comer chocolate quando você chegar em casa. Você fica feliz. Mesmo que seja uma obrigação da criança. Quando Deus nos dá diretriz e Ele nos dá orientações do que a gente deve fazer, levante-se, vai para Nínive. Ame o seu próximo. Sirva, e tantas outras coisas que a gente vai falar. O que ele espera é que a gente obedeça, porque quando a gente obedece a Deus, a gente o está honrando, a gente está glorificando, a gente está dizendo, Senhor, eu te amo, e eu vou obedecer, às vezes não é a minha vontade, mas agora eu abro mão porque o Senhor é o meu Senhor. A tua vontade se faça através da minha vida, aqui na terra como no céu. E eu vou então tentar obedecer diante das minhas limitações e imperfeições aquilo que o Senhor está me convidando nesse momento. Então o Pai é glorificado. Mas quando eu pego e falo o seguinte, eu vou para Tarsis e dou as costas para Deus, eu não sei se Ele tem vontade de dar uma voadora em mim e em você, mas Ele vai nos ensinar. Porque a palavra de Deus vai dizer em Hebreus que o bom pai disciplina o filho que ama. Quanto mais Deus vai disciplinar eu e você. E é por isso que, muitas vezes, as tempestades da nossa vida, as coisas que nós estamos vivendo, as situações, talvez não é Satanás, talvez não é nada, talvez é o próprio Deus permitindo que a gente passe por isso, porque nós estamos em desobediência. Talvez Deus falou coisas no nosso coração, Deus nos deu direções, Deus nos convidou a tomar uma atitude e nós nos rebelamos, e nós demos as costas para Deus, e Deus então vai permitir que um peixe nos engula, para que a gente fique cheirando podridão, para que a gente caia em si e ore como Jonas orou, Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia, e assim o peixe pega e vomita Jonas na praia, para que ele possa cumprir aquilo que Deus estava falando. Olha o que diz em João 14, a gente vai ler lá do 15, o 21, depois o 23 e 24. Mas diz assim, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Respondeu Jesus, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são do meu Pai que me enviou. Aquele que não me ama, não me obedece. A pergunta, então, que fica é, nós temos amado a Deus? Será que realmente a gente ama a Deus? Será que a gente tem apresentado sacrifícios e a gente canta, né, te amo, te amo, te amo, mas a gente vira e desobedece. E a palavra de Deus está dizendo que quem desobedece não ama. Aquele que ouve as suas palavras e não guarda, essa palavra de guardar como se fosse um tesouro, como se fosse algo precioso. E a palavra guardar é trazer a memória, estar atento. Será que eu estou fazendo aquilo que meu pai está me convidando a fazer? Será que eu estou no caminho certo? Será que é isso que agrada o coração do meu pai? É você estar atento na sua forma de viver, segundo a sua palavra, segundo aquilo que ele nos ensina, se é isso. É guardar, é se atentar, é obedecer aquilo que ele coloca para nós. E obedecer a Deus nem sempre é fácil, porque Deus às vezes pede umas coisas meio doidas para a gente. Umas coisas que às vezes não são tão naturais. Olha só, ele chega para Jonas e fala, olha, vai para Nínive. E Jonas não queria, era um povo mau, um povo ímpio. Ele não queria nem que o povo se convertesse, essa é a história, ele não quer pregar para esse povo. Mas era uma doideira ir para aquele lugar. Pregar naquela cidade, no meio das ruas, gritando, arrependam-se. Arrependam-se, imaginou? Era uma doideira, era uma coisa de fora. Eu lembrei da história de Ananias, que vai falar para Paulo, antigamente Saulo.
Era o perseguidor, aquele que matava os cristãos, aquele que tinha carta nas suas mãos para apedrejar, para matar, lançar em prisão. Aí Deus fala com um homem, o Espírito Santo de Deus fala com Ananias e fala assim: olha, vai lá, em tal lugar, nessa casa, porque está lá Saulo, e eu vou usar ele para a minha glória. Ele fala assim: mas Senhor, que coisa doida é essa? Ele está matando todo mundo. Ele é o cara, o que eu vou fazer lá? Ele vai me perseguir, o que ele vai fazer comigo? Ele fala: não, eu quero que você vá lá. E Ananias obedece. E por causa dessa loucura de ir falar com o inimigo, de ir falar com o seu perseguidor, chegar para ele que não enxergava e falava: olha, eu tenho uma palavra de Deus para você. É obediência. O cara que estava matando todo mundo, prendendo todo mundo. Deus tem um propósito. E ele começa a falar com Paulo, ele ora ali e as escamas caem. Ananias foi um servo obediente. Mas era algo totalmente fora do script, talvez, para aquele povo. Mas Deus deu uma ordem. Queridos, obedecer a Deus custa caro. Deus está convidando eu e você a vivermos em obediência. E obedecer a Deus, às vezes, te custa uma carreira profissional. Porque obedecer a Deus, às vezes, é estar diante da tua carreira e você vai ter que, entre agradar o teu chefe e agradar a Deus, você vai ter que tomar escolhas. Quem a gente vai obedecer? Pedro, diante daquele povo que queria aprender, estava fazendo perseguição, estava fazendo ali uma pressão para eles: vocês não podem mais falar de Jesus. E ele pega e vira e fala assim: mas eu vou obedecer vocês ou Deus? Mesmo que me custe a vida, mesmo que me custe a liberdade. E sabe, queridos, a palavra de Deus vai dizer que é literalmente isso. Obedecer a Deus às vezes nos custa. Pode nos custar um emprego. Pode nos custar, talvez, o nosso status diante de alguém ou diante de uma sociedade. Pode nos custar, às vezes, algumas coisas, assim como José custou para ele o seu emprego dentro da casa de Potifar e lhe custou uma prisão, porque ele não quis se deitar. Ele falou: eu não vou fazer isso com meu Deus, eu vou obedecer. Ele custou caro. Custou a sua fama, custou a sua moral, custou porque mentiram sobre ele, custou anos na cadeia, na prisão. Mas ele obedeceu. Então, queridos, quando a gente fala em obediência, não é algo tão simples: eu vou obedecer. Não. Obedecer a Deus, às vezes, nos tira da zona de conforto. Para Daniel, lhe custou uma cova de leões. Obedecer a Deus, de não se prostrar diante de outro senhor, lhe custou para ser jogado numa cova. Sadraque, Mesaque e Abednego numa fornalha. Mas nesses momentos, em todos eles, José, Daniel e tantos outros, Deus nunca desamparou os seus filhos. Deus estava lá. Mesmo nas situações mais adversas, mesmo nas situações mais difíceis, Deus estava com eles. E da mesma forma, nessa ida de Jonas, nessa obediência de Jonas para Nínive, Nínive foi salvo. A cidade se converte, a cidade confessa os seus pecados, e ela então é salva. Sabe, queridos, Deus nos convida a gente parar de se preocupar conosco e nos preocuparmos com aquilo que Ele está nos convidando a fazer. Às vezes Deus está falando para mim e para você o seguinte: olha, eu quero que você obedeça. Eu quero que você abra mão disso ou cumpra a minha palavra. E a gente faz um monte de coisa, dá um monte de desculpa. E a gente fala, e a gente dá as costas para Deus e fala: não, Deus, eu dou o meu jeito, eu vou conseguir. Eu vou consertar esse negócio aqui, eu vou fazer do meu jeito, eu vou para Tarsis primeiro, depois a gente vê esse negócio de Nínive. E Deus, Ele vai nos ensinar. Sabe, às vezes Deus falou para mim e para você coisas que eu e você precisamos fazer. E a gente está dando as costas para Deus. Eu conheço gente que tem um chamado. E que Deus falou: olha, eu quero que você me sirva. E a pessoa está há anos em desobediência. Há anos correndo do chamado de Deus. Está custando caro. Está custando a tua alegria porque você não se sente bem em lugar nenhum. Está te custando, talvez, o teu prazer, porque você não tem prazer no que você faz hoje. Sabe por quê? Porque o teu lugar não é aí. O teu lugar é fazendo o que Deus te chamou para fazer. Tem pessoas que têm medo de tomar uma decisão, de obedecer a Deus, que talvez vai lhe custar a segurança financeira. Mas talvez custe mais caro. Porque você fala assim: mas eu vou perder. Como é que eu vou pagar minha passagem? Eu preciso pagar minha passagem. Aí tenta ir para Tarsis. E Deus vai falar assim: olha, coitado, vai te custar muito mais caro do que a passagem. Sabe, queridos, a palavra de Deus está convidando eu e você a obedecermos a Deus.
Às vezes a gente deixa de ter a unção de Deus. Eu não estou falando de salvação. Deus salva os seus filhos. Mas eu estou falando de andarmos em obediência. De Deus poder confiar os seus filhos obedientes, as coisas dele. Como é que eu vou confiar para uma pessoa desobediente? Como é que eu vou assinar embaixo de um comportamento que é represado, que é represado, né? Mas que não é aceito, que é contra mim? Eu vou ter que corrigir, eu vou ter que ensinar. Da mesma forma, Deus ele quer nos ensinar. E talvez Deus falou para você, olha, eu quero que você vá lá falar com tal pessoa. E vai lá. Tome a primeira atitude, né? Dá um passo de reconciliação. E a gente desobedece, a gente fala, não. E a gente fica naquele jogo. Vai custar caro. Porque a obediência é muitas vezes abrir mão da nossa vontade para fazer aquilo que a palavra diz. Obedecer, às vezes, é abrir mão de bens. Porque Deus colocou no nosso coração. E tem coisas que Deus fala e a gente se fecha. A gente se trava. Às vezes a gente está vivendo tempestade na nossa vida financeira. Não é porque o devorador está na tua casa, não. É porque você está desobedecendo a Deus. Está desobedecendo, não entregando dízimo e oferta. Ah, pastor, mas isso é do Velho Testamento. A palavra de Deus vai dizer, Jesus vai falar o seguinte, aqueles que não cumprirem assim como os fariseus cumprem, muito mais além. A viúva pobre, Jesus não falou para ela, não precisa. Ele elogiou e deixou que ela desse. E às vezes a gente está lá, a gente está deixando de fazer aquilo que a palavra nos convida a fazer, a gente desobedece, não ajudando o necessitado. A palavra de Deus vai nos ensinar sobre gerir as nossas finanças e a gente então não paga o que a gente deve. Às vezes a gente nem conversa para explicar para a pessoa que a gente está desempregado, está difícil a situação. Eu lembro que tinha uma situação do rapaz que eu comprei a casa dele e aí a Caixa Econômica errou o valor. Ficou faltando R$2.000. Mas naquela época, R$2.000, olha, mas é dinheiro demais. E daí eu estava lá naquele negócio, né, e tal, e Deus falou o seguinte, olha, vai lá e conversa com ele. Eu falei, mas Deus, como é que eu vou conversar com esse homem? Como é que eu vou falar com ele? Eu falei, vai lá, explica e dá um pouquinho, dá 50, dá 100. Eu falei, mas Deus, é muito pouco. Ele falou, mas vai dando. E aquele homem começava a me ligar, me cobrando. Eu falei, olha, querido, deixa eu te falar a verdade, eu não tenho. Posso te pagar pouquinho, pouquinho? Eu expliquei a situação para ele. Eu falei, olha, eu tenho filho, nasceu agora, só com fralda. Misericórdia e tal. Comecei a explicar. Mas aí eu deixava de dar aquilo que Deus falou, olha, dá um pouquinho. Honra. Pelo menos isso é honrar. Você gasta isso com lanche, vai lá e honra o teu compromisso. E eu lembro que eu não queria, acredite se quiser, eu peguei uma nota de 50. E nessa nota estava escrito o nome do cara. Na verdade, o nome dele era Esvaldo. É mais difícil de acertar, mas estava Evaldo, faltou um S. E Deus falou, tá vendo a nota? Aí eu abri a nota e não consegui nem gastar. Eu falei, tem que passar lá para deixar para esse cara. Fui lá, conversei com ele, falei, irmão, me perdoa. Ele era irmão na fé também. Falei, você sabe que eu não estou fazendo de propósito, mas é difícil, tal, e tal. E foi indo. Um dia esse homem para na frente de casa. No total já tinha dado uns 200, estava quase quitando. Deus falou com ele numa pregação. Ele passou na frente de casa, eu falei, ih, rapaz, não tem nem 50 para dar para ele hoje. Daí ele falou assim, estou vindo aqui porque Deus mandou eu te perdoar dessa dívida, não precisa pagar mais nada. Sabe, queridos, mas às vezes é difícil para a gente tomar certas atitudes. Mas sabe, às vezes a tempestade, aquilo que a gente está vivendo, não é por nada, é simplesmente porque Deus está nos ensinando como obedecer. Ó, tem alguma coisa errada. Então a pergunta que a gente tem que fazer para Deus não é muitas vezes, Deus me abençoa financeiramente, abençoa minha casa. Deus, tem algo que eu estou fazendo de errado que desagrada o Senhor? Tem algo que eu tenho andado em desacordo com a tua palavra? Me mostra, me revela na leitura que eu estou fazendo da Bíblia. E eu tive esse insight, porque você vai lendo no Êxodo, e Deus vai falar o tempo todo para marcar no coração daquele povo. Se vocês obedecerem, se vocês guardarem o que eu estou falando, não vai chegar praga. Se vocês fizerem isso, eu vou preservar. Eu sou Deus que cura, Meribá, que é o capítulo 15 de Êxodo. Eu estou pondo vocês à prova, mas guardem o que eu estou falando. Porque se vocês guardarem, eu sou Deus que cura vocês. Você quer ter um casamento curado? Obedeça a palavra de Deus. Porque você pode fazer terapia, você pode ler livro, você pode fazer o que quiser. Mas se você não estiver amando a tua esposa como a palavra convida, se você não estiver se consertando antes de orar como a palavra diz que a oração não sobe, se a gente estiver fazendo tudo desacordo, a gente vai tentar, mas Deus fala assim, olha, você precisa ouvir a palavra e obedecer. Obedecer. Esses dias eu estava
esses dias, né? Sempre, né? Mas eu estava orando e tal, pensando no meu casamento. Eu falei, Deus, como é que é esse negócio, tal? Como é que a gente faz para melhorar e tudo mais? Deus falou para mim, depende de você. Não, mas é dos dois. Não, 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 é de você. E ele começou a mostrar na palavra a responsabilidade do homem dentro do lar. Ah, mas o meu marido não é cristão. Aí, a palavra de Deus vai dizer que pela conduta da mulher, ela vai ganhando o coração do marido. Orando e buscando e tendo sabedoria. Mas sabe, queridos, né, diante disso, às vezes eu quero pegar, né? Eu vou falar com a minha esposa, eu quero me justificar, eu dou as costas para Deus, aí vem a palavra. Mas olha, a palavra de Deus vai convidar que você tem que ser da vida. Você tem que fazer isso. E aí a palavra começa a me falar, você precisa obedecer, filho. Mas como é que eu faço isso? Eu não sei fazer direito. Eu falo assim, mas não é o como você vai fazer, é se você vai fazer. O como a gente vai acertando no caminho, mas é a disposição em obedecer. É a disposição em fazer aquilo que a palavra nos convida. É a disposição de tomar uma atitude contrária àquilo que a gente tem feito. E quando eu e você, a gente pega e a gente vai diante da palavra de Deus, e a gente se prostra diante da palavra de Deus, e a gente começa a obedecer o Espírito Santo que fala ao nosso coração, nós começamos a viver uma vida em obediência, uma vida diferente. A gente começa a experimentar coisas que a gente não experimenta só lendo. Eu passava na frente da casa de uma senhora, e Deus falava para mim, para na casa da senhora, que era uma senhora que não era da igreja, mas era conhecida e tudo mais, tinha um vínculo. Para lá e peço perdão para ela. Eu não tinha feito nada. Mas, gente, eu passava toda semana, passava direto na casa de Deus. Falei assim, quando é que você vai parar na casa? Eu falei, Deus, mas não tem nada. Como é que eu vou chegar nessa situação? Mas não é como você vai chegar. Você tem que ir. E eu ficava questionando e passava, mas levou anos. Um dia eu parei o carro e falei, mas é hoje que eu vou obedecer esse negócio? E parei lá, desci. A senhora olhou para mim, quem é você? Nem lembrava de mim. Aí eu entrei, ela começou a lembrar um pouco e tal, me confundiu com outra pessoa. E eu fui lá, eu vim pedir perdão para a senhora. Mas por que mesmo? Falei, por causa disso. Mas tá tudo bem e tal. E aí a gente orou, conversei com ela. Eu saí de lá, o que aconteceu? Não aconteceu nada. Mas o meu coração ficou em paz. Hoje eu passo na frente da casa dela e não sinto nada. Às vezes a gente vai vendo situações que a gente fala, eu preciso consertar isso na minha vida. Eu preciso fazer isso. Eu preciso... Mas a gente vai dando as costas. E Deus está falando, olha, eu quero que você obedeça. E a obediência, na verdade, ela traz benefício para nós mesmos. Ah, mas eu vou ser jogado numa fornalha, eu vou perder meu emprego, eu vou ter problema. Mas se a palavra de Deus está convidando, querido, é melhor você ir para a fornalha com Jesus do que para a fornalha sem Ele. É melhor você estar no mais profundo abismo e orar ao Senhor, encontrar graça, do que viver uma vida em desobediência. Então nós precisamos não endurecer mais o nosso coração. E nós precisamos fazer aquilo que Deus nos convida a fazer. E sabe, a gente pode pregar aqui 40 sermões ao longo do ano. Mas se a gente não obedecer, se a gente não buscar, é lógico, queridos, que são coisas que às vezes... A nossa carne luta contra, e são situações complicadas, mas a disposição de Deus, eu quero fazer a tua vontade. Eu não estou conseguindo, me dar força, me ajuda. Senhor Jesus, me fortalece nesse momento. A palavra de Deus vai nos ajudar. E sabe o que a palavra de Deus vai fazer? Vai fazer como Jonas. Jonas ora dentro daquele ventre. Eu acho que depois do terceiro dia, porque Jonas devia estar com o coração duro ainda. Ele precisou ficar um pouquinho lá amolecendo no suco gástrico do peixe. Aí quando ele ficou um pouquinho mais mole, ele vai orar. E aí o peixe vai fazer o seguinte, no Jonas 3, 1 e 3. A palavra do Senhor, então Jonas é vomitado na praia. Ele é vomitado. E aí quando ele é vomitado, eu acho que ele levanta e fala, ufa, agora sim. Sabe o que Deus fala? Ele fala a mesma coisa. Agora a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem. Vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessário 3 dias para percorrê-la. Jonas entendeu que não tinha como tirar queda de braço com Deus. Queda de braço com Deus, eu e você, a gente vai perder. Não tem como a gente desafiar essa lei da natureza. É a mesma coisa que o Emanuel e a Elis tentar ganhar de mim na queda de braço. Não tem como. Não por enquanto, né? Talvez quando eles fizerem 18. Não, o pai nunca vai perder, né? Não posso, tem que manter. Mas... com Deus não adianta a gente querer tirar a queda de braço. Deus, ele sempre vai
fazer com que a sua vontade seja cumprida na nossa vida. Mas a pergunta é, quanto tempo a gente vai levar para aprender a obedecer a sua voz? Quanto tempo a gente vai fugir daquilo que Deus tem convidado? Deus falou para você servir ao Senhor, sirva ao Senhor. Ah, mas eu não sei como, quando. Sirva ao Senhor. Se Ele falou ao teu coração, a palavra de Deus diz que maior é aquele que serve, que nós fomos chamados para servir, nós temos que servir. A palavra de Deus nos dá um ide por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura, discipulem as nações. Queridos, é discipular. Ah, mas como tal? Pelo menos começar os processos, mas a gente tem que falar, eu quero discipular, eu vou cumprir a palavra de Deus. Eu preciso obedecer. Eu andei em desobediência sobre isso e passei um tempo ali por causa da pandemia e tal, um monte de desculpa, dei as costas para esse texto da Bíblia. Falei, não vou discipular e tal, estou pregando, está tudo bem. Mas em 2021 eu caí em si, dentro do ventre do peixe, falei, Deus, eu preciso discipular. E eu orei a Deus, e Deus mandou os discípulos. E a segunda vez, olha, agora discipule. E pela graça de Deus, Deus vai dando graça. Então, há sempre um recomeço. E hoje, a palavra de Deus está convidando eu e você a termos um recomeço de obediência naquilo que Deus tem falado. De não lutarmos mais contra a sua vontade, de não mais darmos as costas para aquilo que Ele tem para nós, mas a gente cumprir a sua palavra, da gente buscar viver aquilo que Ele nos orienta em obediência à sua palavra. E se Deus falou, você pode não querer, você pode achar ruim, você pode discordar, obedece. Ah, mas obedece. Não interessa o outro, não interessa do seu lado. Quando Jesus fala para Pedro, olha, você vai morrer crucificado, você não vai querer ir, mas agora, se é homem, você vai ter que ir, porque agora você não é mais criança. E agora você vai precisar cumprir a missão. E Pedro olha para o lado e fala, mas e ele? Para João, dele cuido eu. Você tem a missão e você tem que me obedecer. A obediência é particular de cada um. A minha esposa está fazendo essa manhã com Deus na quarta-feira, ela não está aqui agora, mas é porque Deus tem falado com ela. Deus falou com ela e ela falou, eu preciso obedecer, eu preciso começar, amor. Eu falei, comece esse negócio logo, antes que, se Deus está falando, comece, que vai ser bênção. Queridos, nós precisamos obedecer. Eu não sei o que Deus tem falado no teu coração. Se a equipe de louvor quiser subir, mas a palavra de Deus convida a gente a obedecer. A gente pode tentar encontrar argumentos teológicos, a gente pode tentar esquadrinhar e fazer contas e tudo mais, mas o que Deus espera de mim e de você é obediência. É ouvirmos e obedecermos. É lermos a sua palavra e tentarmos, no poder do Espírito Santo, através de Cristo Jesus, do novo nascimento, cumprir aquilo que Ele nos convida. Na dependência do seu amor, da sua autoridade sobre nós. Por isso eu quero convidar que tu fique de pé no teu lugar nesse momento. Queria que você fechasse os teus olhos. Enquanto eu pensava nessa lição, eu ficava pensando em tantas coisas para falar, em tantos textos que me vieram à mente. Tantas histórias minhas com Deus, tanto de obediência como desobediência. Mas a verdade é que Deus ele fala como Pai com cada um de nós. E cada um de nós, às vezes, vai pegando os navios da vida e vai tentando seguir as nossas viagens, mas em desacordo com aquilo que Deus tem para a gente. E talvez Deus tenha falado coisas no teu coração e você tenha se fechado para a voz do Espírito Santo. Talvez você passa por textos e você pula algumas mensagens que te confrontam. Mas sabe o que Deus espera de você? Não é que você faça tudo 100% sacrifícios, mas é que você pegue essas porções que Ele tem falado e obedeça. Porque o milagre vem dEle. A cidade foi salva pelo poder do Espírito. Mas Jonas teve que pregar. Sabe, queridos, não é a gente que faz. A gente é instrumento de obedecer a Deus. Às vezes a gente fala assim, mas é impossível minha casa ser restaurada. Mas às vezes Deus está falando para você fazer algumas coisas na tua casa. Algumas atitudes de amor, você tem que mudar alguns comportamentos. Não espera o outro, obedece aquilo que Deus tem falado. Talvez você tenha um chamado, você tenha um ministério e você se afastou e você tem tantos motivos para estar longe. Mas nenhum desses motivos te dá a legalidade de desobedecer ao Senhor. Eles são válidos, eles são reais, eles existem. Mas a vontade de Deus continua sendo soberana. Por isso hoje é dia de voltar.
Voltar talvez lá de dentro do ventre do peixe e falar: Deus, eu quero te obedecer. Dá-me um coração obediente, Pai. Dá-me um coração, Pai, que entenda a Tua palavra e que abra mão do meu orgulho, do que eu acho, dos meus achismos e das minhas lógicas, para simplesmente obedecer o que o Senhor me manda. Como um bom filho, me ajuda, Deus, a, com Jesus, ser obediente. E se você tem sido desobediente, assim como eu sou tantas vezes, a gente sempre dentro do ventre pode orar a Deus e falar: Deus, me dá mais uma chance. Hoje Deus está dando chances novas para mim e para você nesse lugar. Para você que está em casa. Chance de eu e você podermos orar e falar: Deus, eu quero. Ainda de olhos fechados, Jesus conta uma história de 2 filhos. Um fala o seguinte: eu vou te ajudar, pai, lá na seara. Mas ele não vai. O outro fala: eu não vou, mas no final ele se arrepende e vai. Às vezes a gente disse não na primeira vez, mas hoje a gente pode dizer sim. Talvez Deus está te mandando procurar alguém para você acertar algo no teu coração. Procura essa pessoa essa semana, obedece. O que a outra pessoa vai fazer com isso não é mais problema teu. Mas você vai obedecer ao teu pai. Talvez Deus está pedindo para você abrir mão de bens. Mas é meu, eu conquistei com tanto esforço. Obedece, querido. Porque talvez esse seu bem que você está mantendo vai te custar mais caro do que o valor dele. São situações que a gente não consegue entender, mas que o Pai nos convida a obedecer e buscar a sabedoria na sua palavra. Eu queria que você se imaginasse hoje sozinho, como Jonas estava naquele lugar, no mais profundo abismo. Esquece a pessoa que está do teu lado. Jonas fez uma oração do coração naquele momento. E ele pôde ter uma chance de obedecer. Qual é a tua oração hoje para Deus? O que é que Deus tem falado no teu coração e você quer falar para Ele? Eu queria que você tivesse a oportunidade nesse culto de você orar a Deus. Fala com Deus nesse momento. Conversa com Ele. É um momento seu e Deus. Se você precisa pedir perdão, se você precisa se arrepender, se você está vivendo uma situação na tua vida porque você desobedeceu, é o momento de você se reconciliar. E é por isso que Jesus venceu na cruz, sendo servo obediente até a morte, para que você tivéssemos a oportunidade de fazermos essa oração. Enquanto a equipe de louvor toca essa canção, você vai ter esse tempo de você falar com Jesus. É o teu tempo com Deus. Mas lembre-se que depois dessa oração, Deus talvez volte com a mesma palavra, de anos atrás, de meses atrás, ou do dia atrás. Levanta-te. Se conserta com o teu irmão. Levanta-te. Abençoe. Levanta-te. Me honra no teu trabalho. Levanta-te. Muda teu jeito com a tua esposa. Levanta-te. Me muda como pai. Levanta-te. Me sirva como eu te chamei. Você vai ser convidado a levantar no teu coração e continuar vivendo em obediência todos os dias. Faz a tua oração em nome de Jesus.